Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez com os irmãos, essa igreja abençoada, amém? Cheia da vida de Deus. E antes de nós estarmos compartilhando um pouco daquilo que Deus tem para as nossas vidas, eu queria falar um pouco a respeito desse trabalho de crianças. Que a gente vê as crianças subindo aqui, cantando uma música, foram treinadas. Eu sei que aqui não, mas pode ser que os três irmãos que vieram comigo ali pensem assim, então eu vou falar para eles. Às vezes a gente acha que isso é só um entretenimento, né? Mas nós não temos noção do que nós estamos formando no coração dessas crianças. O pastor Aloysio costuma dizer que quem trabalha com crianças está mais próximo do coração de Deus, porque Deus ele leva muito a sério esse trabalho com as crianças, porque essas crianças que acabaram de descer aqui, que está formatando o coração delas a palavra de Deus, serão os pastores do futuro, serão os homens e as mulheres que vão dar continuidade no legado que nós estamos hoje vivendo e ensinando hoje. Então é muito importante que esse trabalho que as irmãs fazem, eu sei disso, todo o trabalho que a minha esposa faz, nós temos na comunidade Casarão mais de 800 crianças em células, inseridas nas células. Temos um número só na igreja que nós estamos à frente, mais de 1.500 crianças, e eu vejo o trabalho que as equipes, as pastoras fazem, e é algo muito tremendo, muito poderoso. Nós temos uma classe lá com 5 crianças com síndrome de Down. Então é um trabalho diversificado na vida daquelas crianças, e eu pude acompanhar um pouco de como aquelas crianças chegaram ali na igreja. E hoje, interessante que são crianças assim, tem um garotinho lá que ele é muito especial, e ele tem falado que ele vai ser pastor, e eu vejo como que esse trabalho na vida das nossas crianças tem sido algo assim. Ali em Mauá, nós temos diversos testemunhos de famílias que foram transformadas por conta de um filho que começou a participar de uma célula. As crianças vêm para a célula, os pais não são cristãos, então um vizinho, um amigo leva aquela criança para a célula, e aí a criança, de tanto que fica falando com o pai, eu vou para o encontro, queria que o senhor fosse lá, o pai vai e acaba se convertendo. Então é um trabalho muito importante, um trabalho que as irmãs devem dar continuidade, e eu tenho certeza que vai dar muito fruto, amém? Amém. Irmãos, nós estamos aqui, é um congresso, não é isso? Congresso Amor e Honra, e eu penso que como que nós podemos demonstrar o nosso amor e a nossa honra a Deus? Como que você honra a Deus? Como que você demonstra que realmente você ama a Deus? Se eu perguntar para vocês aqui, vamos ter muitas respostas. Alguém pode falar assim: quando eu adoro a Deus junto com a banda, com o louvor, eu demonstro o meu amor a Deus. Na verdade não. Quando você adora a Deus, porque eu penso que, eu sei que é muito importante o ministério de louvor, nós temos na nossa igreja um ministério muito forte, que é o Marco, através do pastor Pavão, mas eu penso que a adoração a Deus, ela não é porque Deus precisa. Deus não tem uma baixa autoestima, quem precisa somos nós. Nós precisamos adorar a Deus para reconhecer quem Deus é. Quando você faz um trabalho para Deus, quando você edifica algumas paredes para Deus faz um bom tempo, nós não estamos fazendo isso porque nós honramos a Deus, estamos fazendo isso porque nós queremos um local para a igreja se reunir. Agora, pastor, quando que eu honro a Deus? Quando que eu realmente amo a Deus? Quando você cuida daquilo que é o mais importante para Deus, cuida daquilo que Deus ama. Quando você tem um zelo por aquilo que Deus ama, aquilo que é a menina dos olhos de Deus, aquilo que é o mais especial
para Deus. Quando você cuida daquilo, você está honrando a Deus. E o que é isso? É a igreja. O noivo ama a noiva. Aquilo que está no coração de Deus são as vidas. Jesus morreu na cruz pelas vidas. O irmão subiu aqui, ele falou a respeito de uma passagem que Jesus chorou quando ele olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Em dois momentos na Bíblia nós vamos encontrar Jesus chorando, comovido. Esse momento em que ele olha para Jerusalém e quando ele chega no túmulo de Lázaro. E as duas situações, Jesus estava chorando pela igreja. Lázaro era a igreja. Embora fosse amigo, Lázaro era a igreja. Lázaro era alguém que havia sido alcançado pelo Evangelho. E Jerusalém representa a igreja. Então saiba de uma coisa: se você quer honrar a Deus, se você quer demonstrar o seu amor a Deus, cuide da noiva, e o noivo vai cuidar de você. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo um prédio, eu estou dizendo você e eu, nós somos a igreja. E eu quero pregar uma mensagem hoje a respeito de 4 princípios, 4 estágios de honra e aliança dentro da igreja. A igreja a Bíblia diz que é a multiforme sabedoria de Deus, mas a igreja também é o exército de Deus. Você faz parte de uma comissão. Mesmo você às vezes não entendendo, você tem um chamado, eu tenho um chamado, e o chamado é avançar. Deus não chamou somente os pastores, Deus não chamou somente aqueles que estão à frente do rebanho, mas Deus chamou a todos para ir e dar fruto, e que o fruto permaneça, e que o fruto venha se solidificar. E o trabalho de Deus nas nossas vidas, irmãos, é que nós venhamos crescer como igreja, como um exército, como uma família poderosa de Deus, que avança em direção ao grande chamado, que é conquistar as vidas para Jesus. E eu penso que muitas vezes dentro da igreja nos dias de hoje tem faltado honra, tem faltado amor e tem faltado aliança. Eu quero falar sobre 4 situações, 4 personagens que nos deram exemplo de aliança, de honra e de compromisso, de fidelidade com a igreja, com a equipe. Primeiro está lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo de 6 a 11. Você pode abrir a sua Bíblia. 2 Samuel capítulo 11, versículo de 6 a 11. Uma passagem bastante conhecida. Segundo Samuel capítulo 11, versículo de 6 a 11, diz assim: diante de tal notícia, Davi mandou essa mensagem urgente a Joabe: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe prontamente te mandou Urias a apresentar-se diante do rei Davi. Quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem, e como estava se desenrolando a guerra. Depois dispensou Urias e lhe recomendou: agora pois, vai para a tua casa, lava os teus pés, procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei seu senhor, e não foi para casa. Então informaram Davi: Urias não foi para casa. Davi se apressou a questionar Urias: não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para a tua casa? Urias prontamente respondeu ao Davi: a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas, meu comandante Joabe é meu rei. Ó meu rei, os oficiais de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra não cometerei tal deslealdade. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco nesta noite. Dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, dá-nos graça para compreendermos não somente na mente, mas receber no coração tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, essa história ela é bastante conhecida.
E o primeiro princípio que eu vejo aqui é a aliança do compromisso com a equipe. Se você ama a Deus e honra a Deus, dos princípios que precisa estar presente na sua vida e na minha vida é a aliança do compromisso com a igreja, com a equipe, com a célula, com o exército. Porque sem aliança com o exército, nós não estamos aliançados com o nosso grupo. Isso demonstra que nós não amamos a Deus. Você conhece a história? A Bíblia diz que Davi havia pecado. Enquanto Urias estava na guerra, Davi foi e pegou a sua esposa Betseba e teve um relacionamento com ela, sexual. E ela engravidou, e Davi ficou temeroso por conta daquela gravidez e mandou chamar Urias para casa. Qual que era o projeto de Davi? Ele trazia o valente. Urias era um dos 30 valentes de Davi. E falou para ele, vai para casa, toma um banho, dorme. E possivelmente ele ia ter relações sexuais com a esposa. E aí a esposa ia falar que o filho era dele. E Davi ia se ver livre daquela situação. Agora, presta atenção na inversão de valores. Enquanto Urias estava zeloso pelo povo que estava na guerra, pelo exército, pela igreja, a Bíblia diz que Davi ficou em casa dormindo no palácio. O rei era para estar na guerra. Aquela era uma época em que os reis saíam à guerra, mas ele ficou em casa. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes a igreja está em guerra, mas existem soldados que ficam em casa. E quando os soldados ficam em casa e não querem participar da guerra, não participam daquilo que a sua liderança estipulou, se torna uma presa fácil do inimigo para ser enganado. Porque uma brasa fora da fogueira, ela se apaga. Verdade. Aleluia. Davi não deveria ter ficado no palácio. Davi deveria estar com a sua equipe. Davi deveria estar junto com os seus soldados, mostrando posicionamento, porque a presença do rei ali fortalecia a vida dos soldados. Mas Davi resolveu ficar em casa e foi enganado pelo inimigo. E a pergunta que eu te faço hoje: será que nesses tempos de guerra, onde a igreja está avançando, você tem ficado em casa? Você tem deixado de congregar, de ir à célula, por conta de algumas coisas que são supérfluas, por conta de algumas coisas insignificantes? Começou a chover, não vou na célula porque está chovendo. O carro furou o pneu, não vou na célula, não vou participar. Enquanto os irmãos estão guerreando, lutando, orando para as pessoas irem ao encontro, qual é o nosso papel? O que nós estamos fazendo? Sabe, irmãos, eu sou alguém zeloso com isso. Desde muito a minha tenridade, dos meus 17 anos, eu não quero faltar, não gosto de faltar em nenhuma reunião, porque eu sei que ali, estando ali com os meus irmãos, eu sou fortalecido. Estando ali com os meus irmãos, eu vou fortalecê-los, porque o propósito de Deus é que nós venhamos ser uma igreja forte, prevalecente. Mas é impossível ser uma igreja prevalecente ficando no conforto de casa. Deus nos chama nesses dias para ser cristãos que fazem a diferença, que avançam, que não se intimidam, que não olham para a circunstância adversa, que não olham para o tamanho do gigante, mas olham para o tamanho do nosso Deus. Esse é o propósito. E esse tal de Urias é alguém fascinante, pastores. Esse tal de Urias é alguém de um exemplo magnífico. Quando ele chega diante do rei, o rei fala: vai para casa, vai descansar, vai dormir. Irmãos, nós não temos noção dos anos, porque a guerra durava anos, ainda mais naquela época, que era travada com espada, com arco, flecha. Não se venciam um exército, e eles vinham de uma campanha
de conquistas de regiões. Urias possivelmente estava há anos sem ver a sua esposa, anos sem uma cama, um colchão, porque ele dormia em tendas, muitas vezes com a cabeça numa pedra, muitas vezes ao relento, muitas vezes ao lado de uma fogueira, cheirando mal sem tomar um banho, junto de homens brutos. E ali surge uma oportunidade. Ele vem diante do rei. O rei dá uma ordem para ele, fala: vai para casa, toma um banho, come alguma coisa saborosa, descansa e vai estreitar com a sua esposa. Você acha que Urias não queria isso? Era o que ele mais queria, é o que ele mais desejava. Eu penso que Urias, durante todos esses anos, o que ele mais sonhava era voltar para casa para estar com a sua amada. O que ele mais sonhava era estar nos braços da sua esposa. Mas esse homem tinha um compromisso, uma aliança com a sua equipe. E ele vira para o rei. Na verdade não, ele vai e deita na porta do palácio. Ele deita ali na praça. E alguém vem e fala para o rei: ele está deitado na praça, ele não foi para casa. E o rei manda buscá-lo novamente. Fala para ele: rapaz, o que você está fazendo? Ele falou assim: ó rei, não que eu não queira estar com a minha esposa, arde no meu coração, tenho saudade, mas eu não posso abandonar a minha equipe. A minha equipe está na guerra, nesse exato momento, agora mesmo, possivelmente alguns estão sendo mortos. O meu comandante Joabe, o meu pastor, o meu líder de célula, ele está lá, guerreando por uma causa, que é uma causa nossa, que é uma causa tua, rei. E eu não posso dormir com a minha esposa enquanto o meu comandante está guerreando. Eu tenho que estar com ele. Fidelidade com a equipe, fidelidade com o exército. Como eu poderia dormir em casa? Como eu poderia estar numa cama quente? Como eu poderia ir para um cinema agora, sendo que a célula está se reunindo? Como que eu poderia ir para um aniversário? Os meus irmãos estão de jejum, orando lá na igreja, para a salvação da minha família. Eu não posso. Vai ficar para a próxima. Da próxima vez, talvez em outro horário, eu vá, mas nesse horário não. Eu quero estar com o meu exército. Eu quero estar com os meus amigos. Eu quero estar com os valentes do Senhor que estão guerreando. Essa foi a resposta de Urias. Homem valente. Você sabe como que um soldado guerreava naquela época? Quero 3 jovens aqui, rapidamente. Vem aqui, 3 jovens aqui da igreja. 3 jovens. Isso, eu tenho um aqui, sobe aqui. Mais 2. Corajoso, isso. Esse aqui é José ben Bassebete, um dos valentes de Davi. Esse aqui é Eliezer. E esse é Samar. Os 3 maiores valentes de Davi. Eu vou falar deles daqui a pouco, no segundo princípio. Eles guerreavam em 3. Todo o exército tinha parceiros de guerra. Todo o exército tinha grupos de 3. Por isso que o exército de Israel era um exército poderoso. Eles eram treinados. Esse aqui, ele não tinha que defender a sua vida primeiro. Antes de defender a própria vida, ele tinha que defender esse. Esse aqui não tinha que defender a sua vida primeiro. Antes de defender ele tinha que defender. Ele estava comprometido com esse. E esse aqui estava comprometido com esse. Eles guerreavam assim. Esse aqui, esse aqui. Essa era a forma. Cada um com uma espada na mão. Quando os inimigos vinham, esse prestava conta desse. E esse prestava conta desse. E esse prestava conta desse. Quando esse chegava depois da guerra para o seu comandante, o comandante falava assim: cadê seu companheiro? Porque você é responsável por ele. Ele tinha que dar conta desse aqui. Chegava para ele e falava: cadê o seu companheiro? Ele tinha que dar conta daquele. Era uma trincheira
Blindade. Os três se defendiam. Os três precisavam guardar a retaguarda do amigo, do companheiro. Eles tinham uma aliança qualificada, uma aliança de amor, uma aliança de honra, uma aliança de compromisso um com o outro. Eles davam a própria vida por conta do outro valente. Esse era o tipo de exército que Urias pertencia. Dá uma salva de palmas para os nossos atores aqui. Urias sabia que tinha dois que estavam lá precisando dele. Urias sabia que ele estava fazendo falta, por isso que ele estava tão desesperado. Ele chega para o rei e fala: não, rei, não faz isso comigo, manda eu de volta para a guerra, manda eu de volta para o meu posto, porque os meus amigos estão lá orando nesse momento, estão com os joelhos dobrados orando no meio da guerra. Mas muitas vezes nós não somos como Urias. Nós preferimos o conforto. Nós preferimos uma cama quente ao invés de vir na vigília. Tudo é motivo. Eu estou falando isso não é de vocês não, estou falando lá do pessoal do casarão. Vocês eu sei que são uma bênção. Amém? É o meu pessoal lá. Eu sei que eu tenho aqui um pastor, um líder, um anfitrião aqui, e quando chegar lá eles estão ouvindo essa mensagem, eles vão contar lá. Vocês eu sei que não tem esse problema, mas vamos continuar. Você sabe que nós somos o único exército que abandona os seus feridos na guerra. Sabia disso? A igreja. As pessoas vêm e se convertem. Nós oramos, jejuamos, choramos para levar pessoas para o encontro. As pessoas vêm para o encontro, aquela festa. Você apresenta a pessoa: olha, esse aqui se converteu, meu amigo, meu mais um. Nós estamos num projeto na igreja mais um, que cada um tem que ganhar um. E aí essa pessoa vem e se converte, aí ela começa a crescer e me ultrapassa. Começa a adquirir algumas posições, alguns frutos maiores do que o meu. Aí eu fico com inveja. Ai, que ódio. Ai, por que eu fui trazer para a igreja? Tomou meu lugar. E aí nós começamos a torcer contra as pessoas. Ao invés de nós ficarmos felizes que os nossos filhos, os nossos discípulos, o propósito é que eles cresçam mais do que nós. O propósito é que os meus filhos, as minhas filhas, sejam melhores do que eu. E se eu não conseguir alcançar além do muro, o propósito é que eu coloque ela nos meus ombros para que ela enxergue além do muro. Mas muitas vezes não agimos assim. Muitas vezes somos como Davi nessa questão. Queremos destruir. O importante é eu estar bem, não importa o que o irmão esteja passando. Mas Urias não. Urias era o tipo de líder que todo pastor gostaria de ter. Homem aliançado com a equipe, homem de visão, um homem com nível de aliança com Deus e com a igreja, homem apaixonado pelo exército, apaixonado pela célula. Eu tenho convicção de que quando Urias chegava no exército, a equipe falava: nós temos um companheiro, nesse nós podemos confiar. Esse aqui nunca vai fugir da responsabilidade, vai defender a nossa retaguarda, as nossas costas. Homem de posicionamento. Sabe, irmãos, Deus está levantando uma igreja poderosa nesses dias. Dentro da igreja, Deus está levantando um povo seleto, valentes, pessoas que não se corrompem, pessoas que não estão presas a esse circo do mundo, mas que estão vivendo o verdadeiro evangelho, porque essa vida ela é passageira. Essa semana mesmo, sábado agora, nós enterramos um jovem de 30 anos na nossa igreja.
cresceu, chegou na igreja, tinha 1 ano de idade. Passou, a vida para ele passou tão rápido. Foi subir um muro dessa altura, veio correndo, colocou o pé para subir no muro, voltou para trás, bateu a cabeça e morreu. Essa vida é passageira. 70, 80 anos. Mas nós precisamos entender que existe uma eternidade para nós vivermos ao lado do Senhor Jesus. Agora, quais os frutos que nós temos dado nessa terra? Qual é a nossa paixão? A nossa prioridade? Priorize a igreja. Valorize a igreja. Amém. Cuide da igreja. Cuide da noiva. E deixa tudo de lado, que o noivo vai cuidar de você. Glória a Deus. Se você cuida da noiva, se você trata bem a noiva, o noivo vai cuidar de você. Se você trata bem dos filhos de Deus, pode ter certeza que Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua família. Nós somos uma igreja hoje nós temos debaixo da cobertura da comunidade Casarão 18 igrejas espalhadas por Mauá, região do ABC, interior de São Paulo. Graças a Deus nós estamos crescendo. Essa igreja que eu sou pastor hoje, da Vila Vitória, que é a central, nós estamos com 3 mil membros. Eu cheguei no ano de 1990, quando nós tínhamos 32 membros. No ano de 2001, nós atingimos um número de 300 pessoas. No ano de 2000, nós atingimos um número de 300 pessoas. E naquele ano nós tivemos um problema com a nossa liderança. O pastor muito amado nosso, que é irmão do pastor que é presidente hoje, o pastor Almir, que era o nosso pastor presidente na época, ele teve um problema no casamento, extraconjugal, e eu fui afastado da liderança da igreja. Hoje ele é pastor de uma outra igreja. De 300 membros nós ficamos com 100 membros em 2001. De 100 membros, pelo menos uns 70 estavam todos feridos, machucados. Aquele ano foi muito difícil para nós. Daqueles 100, naquele ano saíram mais uns 30, nós chegamos a uns 70, 60 membros. E as pessoas chegavam para mim, para minha esposa, eu era novo, não tinha filhos aí, filhas, falavam: vocês vão continuar aí? Vai embora, aqui não vai dar mais nada. Nós tínhamos amigos, tínhamos discípulos, pessoas que estavam precisando de nós, que nós éramos mais velhos na fé. E a minha esposa falou: e aí, como que nós vamos fazer? Eu falei: nós vamos ficar até o fim. Nós vamos ficar até o fim. Se ficar 5 pessoas aqui, nós vamos continuar com essas pessoas. Agora é a hora que a igreja precisa de nós. Porque quando tudo está bem, é muito fácil. Mas agora é o momento de nós irmos para a guerra, buscar os feridos, aqueles que estão machucados. Nós vamos trabalhar essas vidas. E nós começamos um trabalho ali, junto com os pastores, pastor José, pastor Almir, pastor Silvio. Começamos um trabalho, porque todo mundo foi embora. A igreja simplesmente quase que acabou. E nós permanecemos, confiando que Deus ia nos honrar, que Deus tinha promessas para nós, e começamos a crescer. Entramos na transição de célula. Eu fui o segundo líder de célula da igreja. O pastor, que é um dos pastores nossos hoje, o pastor Rússio, foi o primeiro líder de célula. E começamos um trabalho de formiguinha ali, cuidando do exército, assim como Urias, apaixonado pela obra. Não importava a multidão, não importava quantas pessoas tinham. O que importava é que nós estávamos ali para alimentar as pessoas e para crescer junto com as pessoas. E as pessoas começaram a se converter. De 2001 para cá, Deus foi bom conosco. Hoje nós estamos com quase 7 mil membros. Quase 7 mil membros.
Porque houveram homens e mulheres como Urias, que não desistiram do exército, não abandonaram a igreja no momento de maior dificuldade, não pularam para fora do barco, continuaram ali, mesmo no momento de aperto, mesmo no momento de adversidade, estiveram aliançados com a equipe e pagaram o preço de aliança e cuidaram da noiva. E Deus cuidou das nossas vidas. Hoje são todos pastores, todos têm rebanho. Aliança com a equipe, primeiro princípio. Segundo princípio, quando você ama a igreja, aliança quando não se faz o que você espera. 2 Samuel, versículo 23. Passe um pouquinho para frente. 2 Samuel, capítulo 23. Versículo 16 e 17. Aliança quando não se faz o que você espera. Diz assim: então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que fica próximo à porta da cidade de Belém, e levaram-na a Davi. Entretanto ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, uma oferta diante de Yahvé, e declarou: que me livre, Yahvé, de beber dessa água. Seria como beber o sangue dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo Davi recusou-se beber daquela água. Foram esses, portanto, os feitos dos 3 guerreiros, conhecidos como os 3. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeria, era o chefe do batalhão dos 30. Para até aí. Esses 3 valentes eram esses que eu falei aqui: José de Basebete, Eliezer e Samar. Só para que você entenda, irmãos, Davi estava refugiado. Davi estava fugindo de Saul. E ele estava numa região, junto com aqueles valentes, aqueles 3 estavam guardando Davi, que eram os guardas de Davi. E Davi só falou assim: quem me dera beber da água do poço da entrada da porta da cidade. Entre aquele poço, aquela cisterna, e onde Davi estava, existia um exército dos filisteus acampados, que era o exército inimigo. Aqueles 3 homens que estavam com Davi à noite, eles atravessaram pelo meio daquele exército, rastejando. Você pode ler a história, devagarzinho, em silêncio, para que se eles acordassem, eles estariam mortos. Atravessaram todo aquele acampamento, foram até onde tinha água que Davi queria beber, encheram uma botija de água fresca, voltaram e trouxeram para o rei e falaram: está aqui a água. Aliança e fidelidade com o rei, compromisso. Eles eram apaixonados por aquele líder, por aquele rei. Eles chegam para o rei e falam: está aqui a água, bebe da água, é o seu desejo, está aqui a água. Sabe o que Davi faz? Davi joga a água no chão. Meu Deus do céu. Eu penso que aqueles 3 ficaram esperando assim Davi beber até a última gota. Só imagina, no caminho deveriam estar falando: imagina a hora que nós chegarmos com essa água para o rei. Imagine qual vai ser a alegria dele. Ele vai beber devagarzinho, que nem quando eu era criança eu bebia Yakult, era muito pobre. E eu não podia, não tinha Yakult, não tinha Danoninho em casa, não tinha nada dessas coisas. Muito simples, minha família, meu pai não tinha condições. De vez em quando ele comprava um Yakult, a mulher passava por carrinho perto de casa, e nós ficávamos tanto pedindo, meu pai falava: dá 3 Yakult, quanto que é? Marcava uma caderneta e ela dava um Yakult para mim. Eu ia para o quarto, pegava uma agulha, furava o fundo do Yakult e ficava ali, ó, devagarzinho, chupando aquele Yakult para não acabar. Você já fez isso também? Pessoal mais antigo. Hoje em dia não, hoje em dia é simples. Mas eu imagino que eles ficaram esperando Davi beber aquela água devagarzinho, degustando aquela água saborosa, porque era um desejo do rei. E eles esperavam isso, esperavam que o rei talvez elogiasse eles, esperavam que o rei reconhecesse aquele feito que eles fizeram ali. E eles chegam: o rei, está aqui a água.
Davi pega a água e joga no chão. Fala, eu não vou beber. Ah, irmão, se fosse você tinha ido embora. Tinha ou não tinha? Se fosse eu, colocava a mão na cintura e falava, que é isso? Eu atravessei o exército inteiro, quase que eu morri. Fui lá na outra cidade, busquei água para você. Você é um ingrato. Esse é o tipo de líder que Deus nos dá. Jogou no chão, não tem, pelo menos nada devolvia para mim, que eu levava para casa uma água tão importante dessa. Não vou mais andar com você. É ou não é? É assim que funciona, não? Não vou mais liderar a célula. Não fez o que eu queria. O que eu queria é que ele bebesse. Não vou mais. Aliança, quando não se faz aquilo que se espera. Você sabe o que aqueles valentes fizeram? Nada. Continuaram lutando por Davi. Continuaram aliançados com Davi. Não esperavam receber elogios, porque o grande problema nosso é que nós queremos recompensa dos homens, mas presta atenção numa coisa: tudo que você faz para a igreja, Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Deus vai colocar nas suas mãos tudo aquilo que você tem sonhado. Se o seu coração está em abençoar a igreja, eu profetizo sobre a sua vida que você vai colher muitos frutos em nome de Jesus. Esses homens demonstraram um nível elevado de aliança, um nível elevado de não estar preocupado com os elogios, não estar preocupado com o reconhecimento, mas fazer porque tem que fazer. Fazer porque é o nosso encargo fazer e abençoar a vida dos nossos líderes, dos pastores. Sabe, irmãos, Deus te chamou para uma grande obra. E no meio dessa grande obra, muitas vezes, o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor, não vai suprir as suas expectativas. Muitas vezes, as decisões que são tomadas podem deixar você um pouco chateado, até mesmo decepcionado, porque isso faz parte da nossa vida, isso traz crescimento. Porque se tudo na nossa vida for da maneira que nós queremos, nós não vamos crescer. Mas muitas vezes Deus usa a vida do seu líder para tratar com você. Agora a diferença está na resposta que você dá, o nível de resposta que nós damos. Se nós entendemos que nós não estamos fazendo por homens, mas estamos fazendo pela igreja e pelo Senhor, nós vamos sempre caminhar. É um treinamento. A nossa vida é um treinamento. A minha vida é um treinamento. Até hoje eu sou treinado em diversas áreas, mas eu entendo que Deus está formatando em mim um caráter de um líder prevalecente, para que lá na frente as conquistas que Deus tem para mim, eu vou estar preparado. Olha que interessante a vida de Moisés. Deus tirou Moisés de um palácio, chegou para Moisés e falou: eu tenho algo grande para fazer na sua vida. E Moisés aceita ali o desafio, e Deus fala: você vai libertar o povo das garras de Faraó. E Faraó era um homem muito duro, temido, e Deus fala: vai lá e fala para Faraó deixar o meu povo ir. E Moisés fala: Senhor, não, eu não sei nem falar direito, manda o meu irmão Arão. Deus fala: não, Arão vai com você, mas é você, Moisés. Imagina enfrentar Faraó. Moisés sabia quem era Faraó, porque ele vivia no palácio, ele era filho da filha de Faraó. Ele sabia que Faraó era alguém duro, alguém que com a mão pesada. Imagina aquele momento, ele tem que ir lá frente a frente com o Faraó. Ele fala: tá bom, eu vou, Deus. Deus fala: então vai. No nome de quem eu vou? Fala que eu sou, te enviou. E Moisés sai e começa a caminhar. E Deus fala: peraí, Moisés, só que tem uma coisa, eu vou endurecer o coração de Faraó para ele não deixar ir. Peraí, Deus, você está do meu lado ou do lado de Faraó? O Senhor manda eu ir. Eu já sei que Faraó é duro, eu estou indo, e o Senhor ainda fala que vai endurecer o coração do homem. Por quê? Porque o propósito não era Faraó, o propósito era Deus, era Moisés.
Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Sabe de uma coisa? Às vezes, a sua liderança vai fazer algumas coisas que aos seus olhos não te agradam. E ao invés de ficar nervoso, revoltado, atente-se para uma coisa: Deus está trabalhando na sua vida. Deus quer dar crescimento para você. Deus quer fazer você romper. Deus quer fazer você avançar. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos uma resposta. O pastor faz aniversário. Isso aconteceu comigo há um tempo atrás. O irmão me deu um presente, um sapato. Eu tinha 3 sapatos pretos, ele me deu um sapato muito bonito. E eu recebi o sapato. Só que naquele mesmo momento, depois de um tempo, eu vi um irmãozinho que estava com um sapato muito velho. Eu resolvi dar o sapato que eu ganhei para aquele irmão. Não porque eu desprezei o sapato, mas porque eu entendi que ele estava precisando mais do que eu. O irmão começou a olhar no meu pé e não viu eu com o sapato. E veio perguntar: o sapato que você me deu, eu dei. Chateou. Mas já não me deu, não é meu? Deu para mim, é meu, não é? Se me deu, não é mais seu. O problema é que nós queremos reconhecimento. Poxa vida, mas eu dei um presente e ele usa. Mas e aí, você deu para quê? Para reconhecimento? Você deu porque você tem um carinho. Agora, o que ele vai fazer com aquilo que você deu é problema dele. O problema é que nós queremos: vou te dar isso aqui, mas você vai usar. Vou te fazer isso aqui, mas você vai usar. Você tem que usar. Peraí, você vai me dar algo e eu tenho que fazer aquilo que está no seu coração? Não, você deu o seu trabalho. Você veio e pintou uma parede, ninguém viu, ninguém reconheceu, ninguém elogiou. Saiba que Deus já viu. Deus já te elogiou. E Deus vai te reconhecer. Nós não fazemos esperando um pagamento dos homens. Nós não fazemos esperando um elogio. Nós não trazemos a água para o reino porque nós queremos que o reino nos promova. Não, nós dizemos porque é um chamado, um projeto, uma comissão das nossas vidas. Agora o resultado é de Deus. É assim que funciona. Isso é muito importante nas nossas vidas. Terceiro princípio: aliança diante do confronto. Primeiro que nós falamos é aliança com a equipe. O segundo é aliança quando se faz aquilo que não se espera. E o terceiro e penúltimo princípio: aliança diante do confronto. Está lá em Mateus 16, 19 a 23. Nós não vamos ler para ganhar tempo. A Bíblia diz que Pedro chegou para Jesus e quis impedir Jesus de ir até Jerusalém. Mas o propósito era Jesus ir para ser crucificado. Mas Pedro não entendia. Só que Pedro era amigo de Jesus. Ele não queria deixar Jesus ir porque ele era amigo. E Jesus chega para Pedro e fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Confronto. Pedro foi confrontado por Jesus. Já pensou se você chegar para o seu pastor, para o seu líder e falar assim: olha, não faz isso não. Você está pensando em fazer um seminário? Eu acho que não deve fazer não. O pastor já orou, os líderes oraram, tomaram a decisão. O pastor fala para você assim: arreda-te de mim, Satanás. Você nunca mais volta na igreja. É ou não? Sim ou não? Foi justamente o que Jesus falou para Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Nível de confronto. Pedro poderia ter chegado para Jesus e falado assim: vem aqui no canto, vem aqui. Aquilo que nós sempre fazemos. O senhor falou na frente de todo mundo. Estava ali João, estava ali Tiago. O senhor pode ter me trazer um canto aqui? Mas, puxa vida, me exortou na frente de todo mundo. Mas que coisa. Agora é o seguinte: você vai ter que voltar lá e pedir perdão na frente de todo mundo. Se não pedir perdão, eu não volto mais nessa igreja. Se não fizer conserto, se não assumir que errou. Pedro poderia ter falado isso para Jesus.
Mas sabe o que Pedro fez? Entendeu que aquela palavra que Jesus estava falando para ele é por conta de crescimento e apontava para um alvo. Pedro estava tentando tirar Jesus do alvo do propósito, por isso foi confrontado. Muitas vezes nós seremos confrontados, a igreja será confrontada, mas só estarão honrando e amando a Deus, sendo fiéis aqueles que estão preparados para confronto, aqueles que estão preparados, porque o confronto traz crescimento, o confronto te leva para o caminho. Muitas vezes as pessoas não crescem, não avançam, não atingem uma maturidade, são meninos na fé porque não são confrontados. E isso em casa, no trabalho, em todos os âmbitos da nossa vida. Já viu o menino rebelde? Porque tem muita criança que cresce rebelde e dá muito trabalho para os pais, porque faltou confronto, faltou correção. Pai que ama, corrige. Jesus estava corrigindo Pedro ali, Jesus estava ensinando Pedro, porque ele sabia que lá na frente tinha algo poderoso para a vida de Pedro, e ele precisava ser forte. É o treinamento. Muitas vezes nós não temos grandes conquistas porque não fomos trabalhados para suportar essas grandes conquistas. Sabe de uma coisa, amado? Eu vejo a minha vida, eu costumo falar isso para os pastores que eu cuido, para os irmãos que andam comigo. Eu me sinto como uma cana no moedor de cana. Quando eu vejo que os confrontos, as adversidades, o treinamento de Deus na minha vida acabou, aí que vem mais forte. Eu passo por treinamento a vida toda. A minha vida toda foi uma vida de treinamento. Só para você ter uma ideia, não sei se eu contei aqui a última vez que eu vim aqui. Quando eu me converti, eu me casei no ano de 1995. E logo em seguida eu fiquei 2 ou 3 anos. 2 anos, depois trabalhei 6 meses, depois fiquei 3 anos desempregado. Contei isso aqui para vocês? Contei? Contei? Não, né? Deus me deixou 3 anos desempregado. 3 anos. Numa crise terrível. Eu pegava cesta na igreja. Jovem, 24, 25, 26 anos. Eu e minha esposa. E não é porque era vagabundo, não. Porque eu tentei de várias formas trabalhar, mas Deus falava para mim assim: você está na minha mão, você é orgulhoso, você precisa aprender, eu preciso treinar você, eu vou te confrontar, eu vou te fazer passar pelo crivo, porque lá na frente eu tenho algo grande para você, e do jeito que você está, do jeito que você é, você não vai dar conta. Você precisa aprender alguns princípios de Deus. Falava nitidamente comigo, eu falava para minha esposa: segura a onda, porque Deus, nós estamos no meio do furacão. E eu saí até para arrumar emprego, eu ia trabalhar de servente de pedreiro. Falava: tem um biquinho para mim aí? Minha profissão original, hoje eu sou pastor, mas eu sou ferramenteiro formado, trabalhei na COFAP, trabalhei na Brozon, trabalhei na Braslite. Mas Deus me colocou num desemprego tão grande, que eu fui trabalhar de servente de pedreiro, carregar massa para o pedreiro. E eu entrava na obra, começava a ajudar o pedreiro, chegava no dia do pagamento, não tinha pagamento. Eu falava: e aí? Ele falou: rapaz, não sei, mas esse patrão sempre pagou. Sempre pagou. Agora resolveu não pagar, falou que não tem dinheiro. Eu falava assim: é o Jonas que está dentro do navio, é você, sai daí. Esse cara não vai receber. Sai daí. Aí eu tinha que sair. Aí eu resolvi trabalhar de vendedor de cortina. Ia lá na Vila Jeque, São Caetano, vender cortina. Aí chegava no fim do dia, chegava com um companheiro meu: quanto você vendeu? 6, 7, você? Nenhuma. Nunca vendia nenhuma. Aí vendia um dia no salão lá, eu tinha que instalar a cortina. O dinheiro que eu ganhei de comissão naquela cortina, eu gastei tudo de ônibus, que eu tive que voltar para instalar umas 6 vezes. Eu instalava, o cara me ligava em casa: a cortina caiu, volta aqui. Deus estava me fazendo passar por uma situação em que Ele estava tratando na minha vida. Tratando na minha vida, eu precisava aprender. Muitas vezes nós não aprendemos porque nós
Fugimos do tratamento de Deus. Mas sabe de uma coisa? Se você estiver no deserto, olhe para cima, agradeça a Deus, confie em Deus. Ele está te preparando para algo grande que vai chegar. Ele está preparando você. Sabe, irmãos, eu cheguei aonde eu cheguei porque lá atrás houve um modelar de Deus na minha vida. E Deus usa as situações de afronta. Deus vai usar os nãos. Toda vez que vir um não para você, saiba de uma coisa: Deus está te preparando, Deus está te treinando, Deus está te fazendo ser forte. Eu chegava em casa às vezes, abri o armário, quantas foram as circunstâncias, irmãos, e milagres que Deus fez. Não tinha nada para comer, nada, sabe o que é nada? Nada. A minha esposa, ela saía para vender chapeado. A mãe dela comprava aqueles monstruários e dava um monstruário para ela e falava: então vai vender, filha. Ela saía para vender. Ninguém pagava. Só prejuízo. Ainda tinha que pagar, dar um jeito de pagar aquela mercadoria. Mas eu senti a mão de Deus me sustentando. Todas as vezes eu sentia Deus trabalhando na minha vida. Uma vez o telefone tocou. Na verdade eu não tinha nem telefone, mas o telefone do vizinho. Porque nossa casa era germinada, ele é pastor do casarão. Agora não, que ele foi embora. Mas ele era pastor do casarão e eu dava o telefone dele. Ele me gritava na janela e falava: ó, telefone para você. Um dia o telefone tocou, era esse meu irmão que pregou aqui. Eu estava com a conta de água e a conta de luz para vencer e não tinha dinheiro para pagar. Esse meu irmão trabalhava na UCAM, ele era supervisor lá. Ele falou: vem aqui na UCAM que eu quero falar algo com você. A UCAM da minha casa naquela época, a casa que eu morava, aproximadamente 6 quilômetros, 5, 6 quilômetros. Eu não tinha dinheiro para o ônibus, então eu fui a pé. Quando eu cheguei, eu pensei que ele tinha um emprego para mim. E ele veio e falou para mim assim: olha, eu estava almoçando ali e Deus me fez lembrar de você. E ele enfiou a mão no bolso e tirou R$50. E falou para mim assim: ó, Deus mandou te dar isso aqui. Só que eu era orgulhoso. Eu falei: não quero seu dinheiro. Ele falou: toma o dinheiro. Eu falei: não quero. Era o dinheiro que eu precisava para pagar a conta de luz naquela época. Eu falei: não quero seu dinheiro. Ele falou assim: ó, presta atenção, eu também não quero dar. Acho que é Deus que mandou. Deus tratou com os dois. Eu tenho que obedecer a Deus. Então deixa de ser orgulhoso e pega o dinheiro. Eu peguei aquele dinheiro, irmãos, voltei a pé para casa chorando. Saber que Deus estava quebrando o meu orgulho. Se o pastor chegasse para mim aqui naquela época e falasse para mim assim: eu tenho um sapato, eu comprei para você, comprei para mim, usei uma vez, apertou aqui e não serve, o que você quer para você? Eu pegava por respeito, mas eu não usava. Sabe por que eu não usava? Porque eu não preciso de nada de ninguém. Orgulhoso. Não preciso que ninguém me dê nada. Eu era assim. Hoje não, se você quiser me dar. Orgulhoso. Mas Deus estava tratando com o meu orgulho. Os confrontos na minha vida, as dificuldades. Eu tive que, em determinado momento da minha vida, que as coisas não iam, precisava comer, eu precisava criar uma estratégia para não passar fome. E dentro da igreja tinha um pescador, o seu Joel, pescava muito peixe. Eu falei: eu já sei o que eu vou fazer, eu procuro emprego segunda e quarta, e na terça-feira e na quinta eu vou pescar com o seu Joel. Mas eu não ia pescar, irmãos, para me divertir, porque eu nem gosto de pescar, eu nem sei pescar. Mas eu ia pescar porque eu sabia que ele pegava muito peixe, e ele ia dividir o peixe comigo, e eu ia ter peixe para comer em casa. E aí nós ficávamos na beira da represa ali, e eu só de olho, em meia hora, de vez em quando eu pegava um e colocava no saco, e ele lá um atrás do outro.
Olha isso, às vezes ele pegava um menorzinho e jogava de volta para a água e falava, não, pelo amor de Deus, não estou precisando. Chegava no fim da pescaria, Deus falava para mim assim, me honra que eu te amo, fica firme, que não vai te faltar nada, eu estou trabalhando na sua vida. Eu quero que você chegue no ponto que eu preciso que você chegue. Porque lá na frente, eu vou fazer algo na sua vida. E você precisa estar no ponto certo. O seu Joel virava para mim e falava assim, você quer o peixe? Eu falava, é o que eu mais quero. Ele falou, então pode pegar tudo. Eu sentava na beira daquela represa, enquanto ele lavava as varas, arrumava as coisas, eu pegava uma faca. E eu limpava tudo aquele peixe. Sentava no bloco, agradecia a Deus. Muitas vezes ele não via, mas eu chorava ali. Limpava tudo aquele peixe, tirava a escama. Levava um balde, colocava dentro do balde, ia para casa feliz, porque eu sabia que 15 dias eu tinha peixe para comer. E sabia que eu estava passando pelo tratamento de Deus. E sabia que aquilo ali uma hora ia passar. Mas enquanto não passava, eu estava nas mãos de Deus e Deus estava trabalhando na minha vida. Presta atenção, fidelidade quando se é confrontado. Vão vir muitos confrontos na sua vida, vão vir muitas situações difíceis, mas entenda uma coisa, o Senhor fala para você, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, nunca, Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou, sempre me sustentou. Eu chegava em casa, lavava aqueles peixes ali no tanque, falava para minha esposa, põe no freezer. Tinha um freezer pequenininho em cima da geladeira, e ela guardava ali. Nós passávamos a semana, 2 semanas. Era peixe frito, peixe cozido, peixe assado, mousse de peixe, Mousse de peixe. peixe, pirão de peixe. Teve um momento que começou até a prejudicar o nosso casamento, porque eu ia beijar ela, eu ficava assim, ó. Tanto que eu comia peixe, já estava ficando com cara de peixe. Mas essa é a nossa vida, irmãos. Às vezes nós desprezamos o confronto, mas o confronto traz crescimento, o confronto traz maturidade, o confronto impõe limites. O problema é que nós estamos acostumados a viver uma vida sem limites, mas o desejo de Deus é nos colocar limites para nos dar crescimento, para nos dar maturidade, para nos fazer dar valor à vida. Hoje eu valorizo cada instante da minha vida, e eu ensino as minhas filhas a valorizar a vida, porque eu sei de onde eu saí, eu sei que tudo que eu tenho hoje, todo dom que Deus me deu, eu sei que eu estar aqui hoje é porque Deus quer, é a vontade de Deus, eu sei disso. Mas como que eu aprendi isso? No treinamento, passando pelo confronto. Não despreze o confronto na sua vida, não despreze o treinamento, não fuja, fique firme. Eu tenho convicção de que Deus vai honrar você. Glória a Deus, aleluia. E por fim, o último nível de honra, amor, aliança, é fidelidade diante do tratamento. Confronto é um nível, agora tratamento, correção, disciplina é um nível mais elevado ainda. E Deus disciplina aquele que ama. Vão existir momentos da sua vida que Deus vai falar para você, agora você vai ficar quietinho no seu canto. Quantas vezes aconteceu comigo? Eu era baterista há muitos anos atrás. Agora eu não sei se eu sei fazer. Cadê o baterista daqui? Eu não sei se eu sei fazer nem um papamama aqui. Ele sabe do que eu estou falando. Mas eu fui baterista. E durante um bom tempo, presta atenção que eu vou te falar aqui agora. Essa é uma história nova que acho que nem esses irmãos sabem. Durante um bom tempo na música,
Eu fui colocado em disciplina. Eu não sei se os critérios adotados foram critérios legítimos, porque aquele líder ele me perseguia muito. Mas hoje eu entendo que assim como Deus levantou Faraó para tratar com Moisés, porque o alvo era Moisés, o propósito era Moisés, ele levantou aquele líder para tratar comigo. Aquele líder ele gostava da minha esposa, quando jovem, e ele tinha um sonho de casar com ela. Mas quando eu cheguei na igreja, eu fui, conquistei ela com um bombom, um sonho de valsa, um babalu, dei para ela. Eu chegava para ela e falava assim: olha, a minha esposa, ela ela cresceu na igreja, nasceu lá, berço evangélico, tudo, então nunca tinha tido malícia de nada do mundo, nunca se desviou, nunca foi pro mundo, nunca namorou ninguém. E o líder do louvor, ele era meio pasmão, meio lerdo, ficava lá no canto dele, gostava dela, mas em oculto. Gostava, mas não revelava nada. E a minha esposa ficava quieta, servindo a Deus. Então eu cheguei, né, vim do mundo meio malandro e tal. Aí logo já eu via que era uma mulher de oração, uma jovem de oração. Sempre nas reuniões eu falei: é ali mesmo que eu vou. Então eu chegava para ela, meio escondido do pai, e falava: ó, lembrei de você hoje. Dava e saía. Mas saía e ia pro canto, aí eu via que ela estava assim. Não estou convidando, mas se um dia ela tiver a oportunidade de vir aqui, meu pastor, aí vocês cobram ela de contar a história. E aí o que aconteceu? Ele ficou com raiva de mim. E eu entrei para a música. E chegava no dia de tocar, nós ensaiávamos. Acabando, eu ensaiava, eu sentava. Na verdade nós íamos comer um lanche. Quando ia começar o culto, eu sentava na bateria e ele falava assim: pode descer. Eu falava: mas como assim? Ele falou: hoje você não vai tocar. Eu nunca tocava. Mas por quê? Porque eu quero. Quem vai tocar é o meu irmão. Sobe aqui, meu irmão. O irmão dele subia e eu não tocava. Eu chorava. Eu quase morria de chorar. Quase que eu saí da igreja por causa disso. Mas eu precisava entender que eu estava passando por um tempo ali em que Deus estava permitindo aquele tratamento. Aquele tratamento também era para me trazer crescimento. E muitas vezes nós desprezamos o tratamento porque o nosso foco está nas pessoas, mas as pessoas dentro da igreja só vão fazer aquilo que Deus permitir, porque é a última palavra de Deus. A última palavra vem do Senhor. A Bíblia diz que os homens fazem planos, mas a resposta final vem do Senhor. E dele. É dele que vem a resposta final. E sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Atos 13, de 1 a 13. A Bíblia fala de um tal de João Marcos. Olha que passagem formidável. A Bíblia diz que João Marcos era parceiro do apóstolo Paulo nas pregações, nas viagens. João Marcos, Barnabé e Paulo. Esse tal de João Marcos era sobrinho de Barnabé. Em um determinado momento eles estavam voltando das viagens e João Marcos resolveu ficar. Na verdade eles estavam indo. E João Marcos resolveu ficar numa cidade. Estava cansado. Não queria mais participar daquele momento da pregação. Ele falou: não, eu vou ficar por aqui, eu não vou com vocês não. Vai vocês, eu vou ficar. Aí Paulo virou para ele e falou: vamos embora, João Marcos. Nós temos um propósito traçado. Essa viagem era muito longa, ela tem que continuar. Vamos lá pregar a palavra. Ele falou: não, vou ficar aqui. Possivelmente arrumou um lugar bom para ficar, uma praia gostosa, alguma coisa. E ficou. Paulo não gostou da situação, não gostou da atitude de João Marcos. E continuaram a viagem, Paulo e Barnabé. Na volta, eles se encontram com João Marcos. Barnabé, o tio, chega para Paulo e fala: João Marcos agora vai conosco novamente. Paulo fala: não vai. Eu não quero João Marcos na minha equipe. Como assim, Paulo? Não vai andar comigo. Alguém que para no meio do caminho, alguém que desiste do chamado, alguém que deixa a equipe sozinha e fica descansando, não serve para ser meu discípulo. Paulo olha para João Marcos e fala: você não vai comigo. E aí começa uma briga entre Paulo e Barnabé. Eles começam a ter uma desavença, porque Barnabé queria levar o sobrinho, mas Paulo não aceitava. E Barnabé fala: se ele não for, eu não vou.
Paulo vira para os dois e fala: então fiquem os dois, nenhum de vocês vai comigo, porque eu não quero João Marcos na minha equipe. Tratamento, disciplina. O menino interrompeu a viagem, Paulo mostrou uma disciplina. Ali ia acabar, aparentemente, parece que acabava uma amizade. Paulo pega Silas e vai para continuar sua viagem. Barnabé pega João Marcos e vai para um outro lugar. Lá no outro lugar, João Marcos fica com Pedro. E a Bíblia diz que João Marcos começa a crescer com Pedro, começa a dar frutos ali. 1 Pedro 5, de 10 a 13, diz que João Marcos está firme na obra com Pedro. E o que acontece? Paulo segue a sua vida. João Marcos foi tratado, João Marcos foi relegado, João Marcos não foi aceito, João Marcos foi envergonhado diante de uma equipe. Paulo não aceita mais ele na equipe. Imagina a situação desse jovem, que era um menino ainda. Poderia ter causado muitas mágoas no coração, poderia ter abandonado a fé, por conta de um tratamento duro, de um líder como Paulo, que não aceitou mais ele na equipe. Mas sabe o que aconteceu? O menino João Marcos, se não deu para ser usado de uma maneira, ele foi ser usado de outra. Ele se uniu com Pedro e continuou a exercer o ministério dele, continuou fazendo a obra, continuou deixando arder no coração dele aquilo que era mais importante, que era o chamado. Tinha convicção do chamado. Não é um tratamento, não é uma disciplina, não é um encostar, não é um sai da bateria e desce que vai acabar com o seu ministério. Presta atenção. Se Deus tem um chamado para você, mais cedo ou mais tarde Ele vai te colocar nesse trilho, Ele vai te honrar. João Marcos sabia disso. O mais lindo da história, irmãos, no fim da vida, Paulo já velho, está doente, solitário. Ele escreve uma carta para Timóteo. Fala: meu filho Timóteo, vem me ver, que eu estou nos últimos dias da minha vida. Traz a minha capa, porque o inverno está chegando. E traz com você João Marcos, porque me é útil para o ministério. Aquele que ele tinha relegado, aquele que foi aprovado no tratamento, no fim da vida, foi dele que Paulo se lembrou. Imagina Barnabé e Timóteo chegando até João Marcos. Falou assim: ó, o negócio é o seguinte, Paulo não quis você naquela vez, agora ele está doente lá, está quase morrendo, ele está mandando te chamar. Você vai? Você vai lá ajudar Paulo? Ele não quis você. Ele, na frente de todo mundo, ele rejeitou você, agora está chamando você. Você já viu essa história? Nossa, o pastor aquele dia nem me cumprimentou, agora está precisando de mim para ajudar na cozinha. Nossa, aquele dia passou por mim ali de carro, não me deu uma carona, agora está me chamando para trabalhar no encontro. Fidelidade no tratamento, na disciplina. Você sabe o que João Marcos fez? A Bíblia não conta, mas entendo eu. Pegou a sua mochila, colocou a sua capa, colocou nas suas costas e foi em direção àquele que era o seu discipulador. Os relatos de Flávio José diz que na hora da morte, no tempo mais difícil da vida de Paulo, quem estava do lado de Paulo, cuidando dele, era um menino chamado João Marcos. É aquele que deu exemplo de, mesmo no momento de tratamento, não olhar para a sua alma, não olhar para a sua razão, mas olhar para o chamado. Alguém que resolveu renunciar à sua carne, renunciar à sua vontade, à sua vergonha, e cumprir o chamado de Deus. Aleluia! Se nós agirmos dessa forma, tenho convicção de que Deus vai nos levar a lugares altos.
Deus vai levar você a grandes conquistas. Mas primeiro precisa ser aprovado. Eu queria que a banda subisse aqui. O jovem rejeitado e desprezado agora é aquele que passa a cuidar do apóstolo no seu fim de vida. Fique de pé. Senhor, em nome de Jesus.